Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o processo de construção de um desenho feito no estilo Sketch e a principal dinâmica hoje vai ser estabelecer os valores tonais com a caneta, o que é é um certo desafio para muitos, porque com a caneta a gente não consegue fazer sombra, né, graduação, igual a gente consegue com lápis, com carvão. A gente precisa simular usando de concentração de linhas, de achuras, porque a caneta ela tem um valor só. Então a gente precisa usar desses recursos para poder simular diferença de valores tonais. Então aqui nessa parte eu tenho o próprio branco do papel representando a luz, ó, né? Nessa região, um pouco aqui também na pata. Nessa região aqui, nessa parte, aqui na sombra, eu tenho já os meios tons, né? Os valores médios, que eu uso com essas linhas paralelas para poder representar os valores médios. E as áreas escuras, onde eu uso uma repetição de linhas, cruzando elas com ângulos variados, ou por vezes também usando uma caneta um pouco mais grossa, para poder chegar nesses valores mais escuros. Mas percebam como está bem estabelecido, né? Eu consigo identificar luz, meio tom e sombra, né? Nessa imagem também, ó, tenho aqui a área de luz, tenho a área de meio tom e tenho a área de sombra. Veja só, né? Bem definido. É claro que pode ter uma transição de um valor para outro, né? Isso não vai ser tão marcado, porque isso facilita na leitura da imagem. A gente consegue, é satisfatório a gente ver uma imagem que cada valor tonal está ali no seu lugar, né? Então você percebe que aqui também é a mesma coisa, ó. É sombra, meio tom e luz. Um exercício interessante que você pode fazer é estabelecer previamente, né, como eu fiz aqui nesse exemplo, uma escala tonal e inclusive usar os elementos visuais que você vai aplicar, né, que no caso aqui foram linhas, você pode usar traços mais aleatórios também, vão funcionar. O importante é dar essa sensação de graduação, ó, que vai do claro para o escuro. E é interessante porque a partir do momento que eu tenho isso aqui, eu posso usar como referência. Isso, claro, num primeiro momento. À medida que você vai se adaptando, não precisa mais a gente ter essa referência. A gente já vai conseguir distribuir isso de forma automática e intuitiva pelo desenho. Aqui eu estabeleci 5 valores, pode ser 3, pode ser 2, pode ser 10, pode ser quantos valores você determinar. Estabelecer isso previamente vai facilitar quando a gente está nessa fase de estudo para poder se adaptar com a caneta, caso você não esteja acostumado a trabalhar com essa ferramenta. Então vamos começar primeiro estabelecendo os nossos valores, né? Então eu vou trabalhar com 4 tonalidades, tá? Então o primeiro vai ser a luz, o segundo vai ser um tom intermediário mais claro, tá? O segundo um pouco mais escuro e o terceiro preto. Eu posso até, inclusive, fazer isso aqui, ó. Direto aqui na escala, que inclusive eu posso repetir esse procedimento no desenho também, tá? Ó, último valor da escala, eu vou novamente cruzar. O importante é dar essa sensação de graduação. Vou cruzar um pouquinho mais, eu quero um valor mais escuro. Já tem aí a nossa escala com 4 valores. Então agora eu vou construir. Primeiro eu vou fazer umas linhas de construção mais rápidas, assim, só para eu ter um norte, né? E claro que eu também estou fazendo uma interpretação, não preciso me preocupar em fazer algo muito realista. Isso aqui é um estudo, né? Então, qual que é a primeira etapa? Luz, eu vou preservar as áreas de luz. Então, a partir do momento que eu coloco esse segundo valor, eu já vou preservar a área de luz.
E aqui já vou fazendo de uma forma que vai se dissipando, ó. Você vê que eu estou estabelecendo, né, essa primeira região aqui, essa primeira escala, esse primeiro valor da minha escala aqui. Aqui também tem um pouco, ó. Vou variar um pouco o ângulo, né, para não ficar muito nesse ângulo de 45 graus, né, virado para a direita, que a maioria das pessoas são destras. Então é muito comum a gente ter esse vício aqui. Existe uma questão interessante da gente trabalhar a direção das achuras, mas isso é um outro assunto, não dá para se aprofundar muito aqui. Se você achar interessante, eu posso gravar um vídeo posteriormente falando sobre isso, sobre como a gente direciona as achuras do nosso desenho. Bom, aqui eu estou trabalhando um pouquinho mais as linhas, então agora eu vou começar a partir para o segundo valor aqui, ó. Aqui não dá para, não é tão branco ali, não é uma luz tão alta. Vou acrescentando umas luzes, umas linhas, né, na verdade. Ó, maravilha, tá surgindo o desenho. Então aqui eu percebo, ó, que tem uma área que é um pouco mais escura. Então o que eu vou fazer? Vou escurecer um pouco mais, certo? Dos dois lados aqui, ó, aqui embaixo também. Tem que tomar muito cuidado para não fazer umas linhas e cruzar muito 90 graus, né? Fica muito pesado quando a gente cruza 90 graus, né? É interessante tentar cruzar assim uns 60 graus, fica mais suave. Ó, aqui eu vou fazer um valor intermediário, mais para mostrar a variação. Lembrando que eu estou trabalhando com quatro valores, então assim, vai ficar uma imagem um pouco mais gráfica. Aqui o olho eu também posso cobrir. Vai dar bom depois, vai ficar, na hora que entrar o valor mais escuro, esse valor aqui ele dá uma baixada, né? Bacana. Agora eu vou pegar uma outra caneta, aqui uma 05, para facilitar a minha vida aqui. Então agora eu vou para esse valor aqui, no meu tom, que é um pouco mais escuro, né? Então eu observo ali na imagem que aqui eu encontro esse valor. Seguindo aqui, então aqui também tem valor um pouco mais escuro. Você vê que o desenho ele começa, né, a surgir. Por exemplo, eu posso usar uma linha um pouco mais assim, ó, orgânica, né? Coisa muito mais fluida do que um processo tão mecânico. Mas é muito importante a gente estabelecer qual a proposta do nosso desenho, né? Se a proposta aqui é um estudo de valor tonal, isso tem que ser a prioridade. Então, eu me preocupo, em primeiro lugar, com essa questão. Fundamental a gente estabelecer qual o objetivo, né? A hora que a gente senta para desenhar, qual é o nosso objetivo? O que que você vai estudar? É valor tonal? É estrutura? O que que vai ser o foco ali do seu estudo? Aqui, para facilitar, como é uma área que já é escura, eu já vou fazer esse tom. Quando a gente estabelece os pretos, a gente se encontra mais facilmente na imagem, né? Então isso facilita aqui a minha vida. Então já vou colocar esse valor tonal, ó. Legal. Eu não preciso, obviamente, né, seguir exatamente, né, e esse para esse, para esse, depois para esse. Eu posso alternar um pouco. Então, por exemplo, aqui eu já posso colocar esse
valor mais escuro, porque como eu disse, isso vai me ajudando a me encontrar no desenho. Quando está tudo muito claro, fica um pouco mais difícil calcular a proporção, né? A distância de um elemento para outro. A partir do momento que eu coloco um valor mais escuro, eu consigo me encontrar com mais facilidade. Eu acho que já deu para entender mais ou menos a proposta do exercício, né? Se eu, por exemplo, tivesse feito uma escala maior aqui com mais valores, o desenho ele fica, obviamente, mais rico em valor tonal, né? E ele puxa mais para um realismo, um desenho mais detalhado. Mas aqui, no caso, eu quis só trabalhar com quatro valores, porque fica mais fácil e didático, né? Ensinar aqui, compartilhar essa forma de conduzir a construção do desenho. Tentar não variar muito a quantidade de pontas, né? De canetas. Trabalhar com um range aí menor um pouco, porque pode ficar muito confuso, né? Então escolhe um ou duas medidas. Então no caso eu comecei com 0,2, né? Agora eu estou com uma 0,5 e estou conseguindo um resultado satisfatório. Está atendendo aqui a minha necessidade. Ó, de um modo geral, já está bem estabelecido, está bem adiantado. Agora o que eu posso fazer é refinar um pouco mais isso, né? Mas é basicamente isso, ó. Aqui eu percebo que ainda dá para chegar no meu tom e isso vai me forçar a escurecer um pouco mais algumas áreas. Etapas, né? A gente vai fazendo gradualmente, buscando o valor, ajustando a cada informação nova que a gente coloca, muda todo o cenário. A gente precisa voltar e rever, né? É um trabalho de busca mesmo. A gente vai sempre ajustando a cada traço que a gente coloca no papel. Legal, tá bem encaminhado aqui o nosso lobo, buscando uma transição. Aqui é um pouco mais escuro, eu vou ainda cruzar um pouco mais de linhas aqui para deixar mais concentrado. Aqui também, ó. Conforme eu coloquei esse valor, você vê que aqui já não está mais tão escuro. Cada tom que eu coloco, o que tiver em volta dele vai se alterar. A nossa percepção, na verdade, né, vai ser alterada. Ó, aqui dá para escurecer mais ainda também. A velocidade é o que vai impactar. Então, se eu fizer traços mais lentos, também eles vão sair mais grossos porque dá tempo de dar vazão de tinta. Se eu faço um traço mais rápido, ele acaba saindo um pouco mais fino, né? Aqui também eu posso colocar só insinuar um pouquinho de pelo. Aqui eu posso... Tem que tomar cuidado aqui, ó, nessa área, não deixar isso aqui como está isolado, deixar isso de uma forma muito sutil, senão o olho ele encaminha muito para cá, né? Vou suavizando o desenho, os bigodes, né? Esses pelos mais saltados. Mas é isso, ó. Tá pronto aí o meu exercício.